território nacional, por isso a gente pensou nessa sala desse mês ser nesta data e sobre este tema, né? O objetivo é trazer para a população informações qualificadas, novidades, pesquisas sobre a questão do sono, né? E esse ano o tema escolhido foi Oportunidade de Sono a Todos para a Saúde Global. Então, a gente sabe da importância do sono para a nossa vida, quem dirá para a nossa velhice, né? O tanto que isso importa e que influencia a nossa saúde, todas as nossas saúdes, né? E aí a gente tem, então, como convidada a Renata, que é uma star, como a Michele já disse. Renata é fisioterapeuta em sono, coordenadora do Serviço de Fisioterapia em Sono da Rede Mater Dei de Saúde aqui em BH, ativista da longevidade saudável, idealizadora do programa de assistência ao sono e estar, né? A gente vai ter a Maria de Lourdes, que é a próxima pessoa que vai conversar com a gente, que é uma dentista do sono, tá? Faz parte da Abros, né? E a Angélica, que Angélica Tavares Pontelho Vaz de Mello. A Angélica é pneumologista, médica do sono, atua no ambulatório do sono do Hospital Mater Dei, médica da equipe do laboratório do sono do núcleo de otorrino. Então, essas pessoas vão conversar com a gente sobre esse tema. Mas antes, é importante, Aline, coloca o slide para mim, a gente dizer que a gente só consegue realizar as salas de estar e este projeto super bacana, que é o Jornada Estar, porque a gente conta com o patrocínio de empresas que acreditam na nossa causa. Então, este projeto Jornada Estar conta com patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed, da XP e do Instituto Votorantim. E o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura de Belo Horizonte. E a gente tem o apoio da Casa Una, que é hoje a nossa referência de espaço físico da Rede Longevidade. Então, é muito importante a gente destacar quem é que torna possível, além, é claro, da equipe da rede, né? Quem é que torna possível esse trabalho que a gente faz e que é de tão importante para a longevidade das pessoas. Então, vamos começar com a Maria de Lourdes, que vai introduzir o tema para a gente. Bem-vinda, Maria de Lourdes. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, a Renata e vocês da Rede Longevidade para estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a Semana do Sono, né? Nós vamos ter agora, dia 15 de março, a comemoração do Dia Mundial do Sono. Essa data, ela já tem sido comemorada há alguns anos, e ela serve para nos lembrar da importância que o sono tem sobre a nossa vida, né? É um momento extremamente importante que nós precisamos para viver realmente, né? E como a Paula falou, né, o nosso tema desse ano, todo ano muda o slogan, o tema. O nosso tema desse ano é a oportunidade de sono a todos para a saúde global. Esse é um tema que eu achei bastante interessante, né? Porque ele lembra o seguinte, que o sono, né? A gente sabe que ele é essencial para a saúde, mas que todas as pessoas devem ter acesso a um sono adequado, independente de questões como localização, status socioeconômico, né? Das condições e perturbações ambientais, da localização das estruturas e das nossas histórias sociais, as nossas relações na comunidade, relações interpessoais, crenças e os nossos comportamentos individuais. Então, todas as pessoas no mundo têm que ter acesso a um sono adequado. E eles lembram muito bem, né, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira do Sono, que está nos apoiando aqui juntamente com a Rede Longevidade, né, que existem grupos que eles chamam de grupos excluídos, né? E esses grupos, eles sofrem
desproporcionalmente, né, pelas questões determinadas pelo ambiente, pelas questões sociais, né, vão impactar não só na saúde geral, mas também na saúde do sono, né, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. E dentre esses grupos que eles estão alertando todos nós, está o grupo das pessoas institucionalizadas, que aí a gente pode colocar os hospitalizados, né, os pacientes hospitalizados e os idosos em lares, em asilos. Então, falando um pouquinho sobre a questão do sono no idoso, né, é, tem dois fatores que são bastante importantes e que dificultam um pouco da gente até pensar, é que a nossa população está tendo um aumento da idade média, né, na população. No Brasil, eu fiz gerontologia em 1997. Fui a primeira dentista a fazer gerontologia aqui em BH, e a gente já estava preocupado com esse crescimento da população de idosos, né? E isso vai ter um impacto, né, sobre o uso de serviços de saúde e tudo mais. Além disso, com o envelhecimento, vai haver também um aumento na prevalência dos distúrbios do sono, né, no idoso. E qual que é a dificuldade de estudar sono no idoso? É porque separar o que é próprio do processo do envelhecimento e das morbidades do idoso. Então, às vezes, você não sabe se aquilo que ele tá sentindo, né, se aquilo é normal ou se é alguma alteração mesmo, um distúrbio. Bom, então vamos pensar aqui, falar um pouquinho sobre o sono normal no idoso, né? Apesar de ser difícil, existem estudos mostrando que, na verdade, o sono no idoso é bem próximo do sono de um adulto jovem, mas tem algumas particularidades. Primeiro, a variabilidade na necessidade de sono e também uma maior resistência à privação de sono. O que é isso? Muitos trabalhos mostram que o idoso ele precisa de menos horas de sono, mas isso pode ser por causa da redistribuição do sono como um todo. Às vezes o idoso dorme menos à noite porque ele dormiu de dia. Então, isso vai impactar nesse somatório. E de uma forma interessante, o idoso ele tem mais resistência a uma noite de privação de sono que um jovem. Outra característica do sono do idoso é uma redução na eficiência do sono. O que é eficiência do sono? É o tempo que ele dorme no tempo que ele está na cama para dormir. Então, o idoso tem uma redução nessa eficiência do sono, tem um aumento na latência do sono, que é o tempo que ele leva para iniciar o sono. Ele tem também um aumento do tempo desperto durante a noite. Então, a gente tem acordados durante a noite. E o idoso vai ter mais desses momentos de acordar. E também pode ter o adiantamento de fase, que vamos supor que um jovem ele vai dormir sempre às 10 horas. O idoso começa a dormir 9, começa a dormir mais cedo. Isso chama adiantamento de fase. Então, isso pode ocorrer no idoso. Além disso, o sono ele é distribuído em fases, né? Então, nós temos fase não REM e REM, fase não REM N1, N2, N3, que são N1, N2 são os sonos mais superficiais, N3 é um sono profundo, depois vem o sono REM, onde tem os sonhos vívidos, é importante para a memória, para a cognição. O idoso, ele vai ter um aumento do sono superficial, N1, N2, e uma diminuição do sono profundo, N3, e um pouco de diminuição também do sono REM, né? E ele também vai ter um aumento de movimentos periódicos de membros. Calcula-se, né, que em torno de 45% dos idosos têm um aumento de movimentos periódicos de membros. Existe também uma certa alteração no ritmo circadiano, né? E isso pode ser por alteração mesmo neurológica, assim,
não fisiológica do processo de envelhecer, né? E aí, às vezes, pode-se fazer administração, por exemplo, de melatonina, depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente de tratamentos, né? Mas tem fatores, além desse endógeno, fatores que são fatores ambientais que podem ajudar o idoso a melhorar essa alteração no ritmo circadiano. Quais seriam? Você corrigir, por exemplo, o idoso está mais ir mais no sol, né? Fazer caminhadas, fazer mais atividades físicas. Isso pode ajudar também a corrigir um pouco esse ritmo circadiano alterado. Em relação a distúrbios do sono comuns no idoso, primeiro, a insônia, né? A prevalência de insônia a partir de 60 anos varia de 19% a 38%. E isso no idoso pode levar, os estudos mostram, a uma maior mortalidade e maior dependência de cuidados, né? Então, é importante ficar atento a isso. Também a noctúria. Que é a noctúria? É a necessidade de ir ao banheiro durante a noite. Então, a pessoa acorda muitas vezes para ir ao banheiro urinar. Isso é a noctúria. Isso causa muitos despertares no idoso e pode ser devido, por exemplo, no homem, devido à hipertrofia, né, prostática, na mulher, a uma resistência uretral menor depois da menopausa. Também pode ser por causa de apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio respiratório do sono, ou um menor controle. Isso, a noctúria, ela vai causar essa insônia de manutenção, né, muitas vezes. Fatores ambientais também, psicológicos, então, isolamento social, empobrecimento financeiro mesmo, né, material, preocupação, pouca exposição à luz solar, né, que eu falei que é importante, fazer caminhadas, pegar um sol, né, a ansiedade decorrente do medo da morte, de doenças, também pode levar à insônia. E o tratamento, né, às vezes é importante lembrar que no idoso ter muito cuidado com a medicação, muitas vezes é mal conduzido, né? E não seria necessário exatamente medicamentos. O outro distúrbio de sono comum que vai aumentando com a idade é a apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia? É a obstrução nos tecidos da garganta, né, recorrentes durante uma noite, e isso vai fragmentar o sono, né, e levar a uma série de alterações. Por que o idoso tem mais tendência a ter apneia do sono? Por causa do enfraquecimento dessa musculatura faríngea, né? Também diminui a capacidade vital respiratória, diminui a função tiroidiana, vai ter um impacto nisso, muitas vezes aumenta o peso também, né? E a queda mesmo do controle respiratório neural. As consequências da apneia obstrutiva do sono seria a sonolência excessiva diurna, né? Uma piora na parte cognitiva no idoso, isso vai ser muito importante, né? E a memória, né? Também aumento de mortalidade e morbidade cardiopulmonar, então arritmia, infarto, AVC, problemas de transtorno de humor, depressão, ansiedade, né? O outro distúrbio de sono também que aumenta, que eu até mencionei, foram os movimentos periódicos de membros e síndrome das pernas inquietas, que são movimentos estereotipados que ocorrem durante o sono, né? E isso a gente nota, né? Os estudos mostram que aumenta com a idade, né? Existem várias causas, né? As causas podem ser centrais, né? Por exemplo, como o déficit na dopamina, né? E isso pode ser corrigido com medicamentos, ou espinhal, né? Espondilartrose, alterações proprioceptivas do sistema nervoso periférico, insuficiência vascular, ou sistêmicos, como, por exemplo, a uremia e a deficiência de ferro. E esses movimentos periódicos de membros, eles vão levar a uma fragmentação de sono e sonolência excessiva, porque durante a noite a pessoa vai acordando, microacordando a noite toda, então ele acorda cansado, ele acorda como se não tivesse dormido bem, e ele muitas vezes tem sonolência durante o dia. Na doença de Alzheimer, né,
é difícil avaliar o sono no Alzheimer, porque você separar, né, o que é alteração patológica, o que é do próprio processo do envelhecimento. Mas na Alzheimer, que é muito marcante é uma diminuição importante do sono REM e também da eficiência do sono, né, porque eles têm muito mais despertares, aquela deambulação noturna, né, andar durante a noite, a confusão mental e, às vezes, a alucinação ao anoitecer. Então, no Alzheimer, tem uma desorganização do ciclo circadiano que está associado a uma atrofia cerebral mesmo no núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico da gente, né? Então, ele vai se deteriorando e vai alterando esse ritmo de dia e noite. A sonolência excessiva diurna, né? Existem como, levando em consideração como um distúrbio de sono, né? Essa sonolência, ela é difícil dizer se ela é realmente um distúrbio, uma alteração no idoso, ou se ela até seria parte integrante desse processo de envelhecimento. Porque mais ou menos uns 15% dos idosos têm queixas de sonolência excessiva diurna. Um outro distúrbio que aparece muito no idoso, principalmente nos homens, é o distúrbio comportamental do sono REM, onde as pessoas, durante os sonhos, né, aqueles sonhos vívidos, elas começam a vivenciar os sonhos. Então, como se ela estivesse lutando, né? E isso causa muitos transtornos, né? Além de péssima qualidade de vida. E isso é importante também porque muitas vezes o distúrbio comportamental do sono REM, ele pode coexistir e até preceder doenças degenerativas como o Parkinson e a doença de Corte-de-Levy. O diagnóstico dos distúrbios do sono, ele é feito de 3 formas, principalmente. A entrevista, né, que o médico do sono vai avaliar, vai fazer uma anamnese aprofundada, então vai ver as funções sensoriais daquela pessoa, nós estamos considerando o idoso, né? A capacidade física e mental, quais os medicamentos que ele toma, quais são os sintomas, as comorbidades que ele tem, que podem estar afetando o sono, né? E as condições ambientais e a moradia dele. Depois, ele pode lançar mão de exames complementares, como a polissonografia, que é aquele que a pessoa vai para um laboratório de sono, pode ser feito hoje em casa, né? Com eletrodos, eletroencefalograma, miograma, eletrocardiograma, são 7 canais diferentes para avaliar o sono da pessoa durante a noite. A polissonografia, ela é o padrão ouro para avaliar apneia obstrutiva do sono, síndrome de pernas inquietas, o distúrbio de movimentos periódicos de membros e outros, né, como distúrbio do sono REM, etc. E pode também lançar mão de actigrafia, um reloginho que a pessoa usa durante dias e que vai avaliar a fragmentação do sono, a sonolência excessiva diurna, como é que é o dia a dia daquela pessoa, ela está dormindo fora do horário e tudo, para avaliar também síndromes, inclusive geriátricas, como demência, depressão, delírio, fragilidade, né? E, e até a sarcopenia pode ter alterações. Bom, em relação a tratamentos, as Ô, intervenções. Maria de Lourdes, só te interromper um pouquinho. Você tem 3 minutinhos, tá? Para Tá, encerrar. tá. Bom, Então, os tratamentos eu não vou avançar, porque isso depende do distúrbio, mas os tratamentos são gerais ou específicos, né, de acordo com... E agora eu queria falar um pouquinho o que é a odontologia, né? Eu sou dentista do sono, o que a odontologia pode fazer, né? Então, a odontologia, assim, a saúde interfere no sono e o sono na saúde. A odontologia, então, ela pode melhorar, por exemplo, tratamento de apneia obstrutiva do sono com os aparelhos intraorais, né? Porque às vezes o CPAP é o padrão ouro, mas às vezes a pessoa não consegue usar o CPAP, ou, por exemplo, quem tem muita noctura e não resolveu com o CPAP, ele tem que levantar, tirar a máscara e ele desiste de colocar a máscara, então um aparelho intraoral.
E muito importante também, além do aparelho intraoral, é avaliar a saúde oral desse paciente. Então, a gente já sabe que as perdas dentárias acarretam mais apneia obstrutiva do sono. Então, eles dizem que para cada dente perdido, aumenta 2% a chance de ter apneia obstrutiva do sono. O idoso tem muita perda dentária e muita doença periodontal. A doença periodontal também tem uma ligação com a apneia obstrutiva do sono, e aí é importante o dentista, né, fazer essa avaliação da saúde oral e tentar melhorar tudo isso, além do trabalho dele específico na área de sono com os aparelhos intraorais para apneia. Então, era isso que eu queria passar para você. Muito obrigada, Maria de De Lourdes. nada. Acho que você traz informações muito interessantes. Essas dos dentes, por exemplo, eu não imaginava que isso aconteceria a cada perda de dente, o tanto que isso afeta o nosso sono, né? Mas a É, gente vai conversar um pouco, gente. Nós sim. vamos fazer assim. Maria de Lourdes vai falar, a Angélica e Renata, depois a gente abre para as perguntas. Então, vão anotando aí para a gente conversar na hora do espaço aberto, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a Angélica, que vai falar para nós. Você tem 15 minutos, tá, Angélica? Tá joia, boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, Renata, e toda a equipe, viu? Bom, então, a Renata, né, vocês já nos apresentaram, eu sou a Angélica, sou pneumologista, médica do sono. A Lourdinha fez aí uma introdução ótima, né, Lourdinha? Falou aí um pouquinho de todos os principais distúrbios, do sono, né, que vão afetar aí principalmente a população idosa. E eu queria ter uma conversa com vocês assim sobre como que a gente tem que cuidar do nosso sono. O que que a gente tem que reparar no dia a dia, né? Quando a gente for no médico, no dentista, no físio, né? No profissional da saúde que vai estar ali com a gente, o que que é importante a gente relatar, né? E como que a gente pode olhar para o nosso sono com um olhar diferente, né? Do mesmo jeito que a gente fica de olho na nossa glicemia, se o colesterol tá bom, né? Isso a gente não esquece, né? Então a gente também não pode esquecer do sono, né? Esse tema desse ano, junto com, né, outros que vêm ao longo dos anos, cada vez, igual a Lourdinha falou, a gente tem um tema diferente, enfatizar essa importância do sono para a nossa saúde, né? Ela é um dos pilares da saúde e a gente tem que cuidar dela igual a gente cuida da pressão alta, do diabetes, né? Então vamos lá ver o que que a gente pode cuidar do nosso sono. Então, a primeira coisa que a gente tem que reparar é o seguinte: a gente, quando acorda, você está se sentindo bem, né? Você acorda descansado, a noite de sono ela foi reparadora ou não? Ah, eu durmo muitas horas e mesmo assim eu acordo com o corpo cansado, parece que eu não dormi nada, né? Isso pode ser um sinal de que o sono não está sendo reparador, não está sendo um sono de qualidade, né? Tem alguma dificuldade na hora de iniciar esse sono, né? Quando deita, pega logo no sono, ou não, deita, mas acorda várias vezes à noite. Tem algum sintoma? Ronca, já acordou engasgado, acorda de manhã com dor de cabeça, conversa de noite, levanta, né? O parceiro, a parceira do lado fala: Olha, fulano aqui me bateu essa noite sem perceber, ou me deu um chute, né? Todos são relatos que, para a gente que vai atender vocês, né, é muito importante, porque isso vai nos dar várias pistas, do que pode estar acontecendo com o sono e o que que a gente pode fazer em termos de exame, de diagnóstico e de tratamento. Outro fator que a gente tem sempre que lembrar também, né? Igual a Lurdinha falou, a gente tem algumas doenças que vão aumentar o risco de algumas patologias do sono, e algumas patologias do sono vão ou exacerbar, ou descompensar, ou serem fatores de risco para outras doenças. Então, assim, é sempre interessante, né? A gente sempre falar todas as patologias que a gente tem, né? Porque às vezes aquele sono ali que não está bom pode estar descompensando uma pressão alta que está difícil de controlar, né? O paciente às vezes teve uma arritmia, será que ele não tem uma apneia do sono ali que pode ser um fator que está contribuindo? Então, tudo isso é muito importante. O ambiente que a gente dorme também, às vezes a gente esquece, né? Ah, eu não estou conseguindo dormir, eu deito na cama, fico lá, viro para o lado, viro para o outro. Mas será que esse quarto é confortável, né? Essa cama, ela está trazendo conforto ali para a coluna, pescoço, né? É um ambiente agradável, tão calorão, né, gente? Aí fica aquela luta, né? Liga o ventilador, aí o nariz entope. Ah, não, vou ligar o ar-condicionado e fica seco, né?
Aí eu tô morrendo de calor, meu parceiro tá aqui morrendo de frio. Então isso tudo interfere no sono, né? E quem tá dormindo no meu quarto junto comigo, será que a pessoa tem os mesmos hábitos de sono? Ela gosta de ir para a cama no mesmo horário, né? Ela gosta da mesma temperatura do quarto. Ah, não, eu gosto de dormir assistindo televisão. A pessoa gosta de dormir no escuro, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar, pensar que isso pode ser algum fator que está contribuindo para esse sono não ser de qualidade, né? E a gente tem que lembrar que sono de qualidade não é só tempo de sono. A gente sabe que a necessidade de sono, igual a Lourdinha falou, ela oscila muito de uma pessoa para outra. Algumas pessoas precisam de 6, 7 horas de sono, outras vão precisar de 9, 10, né? E essa necessidade também altera ao longo da vida. Então, pode ser que você, quando tinha 20 anos, precisava ali de 8. E agora, com 7, 6 e meia, tá ótimo. E não tem problema, né? O importante é que seja um sono de qualidade. Mas o que que é sono de qualidade? É um sono que você acorda no outro dia, você está bem, que suas funções cognitivas vão estar preservadas, a memória vai estar boa, a disposição, né? E além da gente ter que reparar nisso tudo para a gente conseguir relatar, né? Outra coisa que a Lurdinha falou que eu esqueci de comentar. Será que está tendo alguma dor, né? Às vezes dor na articulação, às vezes sente a dor referida aqui mais no ouvido, algum desgaste dentário que a pessoa pode ter reparado, né? Tudo pode estar relacionado aí com o sono e a gente precisa de investigar, precisa de olhar com mais carinho aí para esses sintomas do sono, né? É, outra coisa, tem pessoas que às vezes vão dormir, dorme, né? Dorme, aí dá 3 horas da manhã, ai, vou comer. Aí come de noite, ou então, não, vou ver televisão, aí fica vendo televisão a madrugada inteira, aí não consegue dormir depois de novo, mas aí chega de tarde, tira um cochilo de 3 horas, né? Então, a gente acha que às vezes só o comportamento noturno vai trazer repercussões para a nossa noite de sono, e isso não é verdade, né? A gente tem o que a gente chama de ciclo sono-vigília. Então, a nossa regulação do sono, ela ocorre nas 24 horas. Então, a gente precisa de pensar também como é que são os nossos comportamentos durante o dia. O que que isso pode estar trazendo de repercussão para o meu sono? Eu tenho horário regular para ir para a cama todo dia, né? Para alimentar. Será que eu estou fazendo uma refeição muito pesada, muito próximo da hora de dormir? Estou tomando muita cafeína? Lembrando que a cafeína não está só no café, né? Tem refrigerante que tem cafeína, tem alguns estimulantes que têm cafeína. Evitar isso próximo do horário de dormir. Atividade física, gente, atividade física é bom para todos os pontos da saúde, né? Vai fortalecer a musculatura, vai melhorar a capacidade respiratória, cardiovascular, e é muito importante para o sono, né? Então, assim, a atividade física a gente tem que incorporar como rotina, igual escovar o dente, tem que fazer alguma atividade física, né? Claro que a gente vai tentar fazer aquela que vai nos agradar mais, que vai ser prazerosa, mas ela é muito importante para essa regulação do sono. E quanto mais cedo a gente conseguir colocar ela na nossa rotina, melhor. Eu digo mais cedo, tanto de quanto antes, né? Quanto de horário. Então, é muito melhor fazer uma atividade física, por exemplo, de manhã, do que no final da tarde. A atividade física, quando a gente joga ela muito próximo do horário de dormir, ela pode até dificultar o nosso sono, né? Quando a gente acaba de fazer alguma atividade física, a gente fica desperta, acordada, eleva a temperatura corporal, e até a gente conseguir reduzir o ritmo ali à noite, isso pode demorar, né? Então, tem algumas medidas que a gente chama de higiene do sono, que são muito importantes, que a gente pode aplicar, pode assim, e deve aplicar no dia a dia, e que já podem melhorar muito, assim, muitos pontos do nosso sono, né? E que a gente tem que avaliar. Então, primeiro é isso que eu falei, né? A gente tem que manter uma rotina regular de sono, seja final de semana, dia de semana, a gente é claro, de vez em quando eu fui numa festa, fui num evento, saí ali da rotina, não tem problema se for uma coisa pontual. Mas tem pessoas que têm uma rotina de dia de semana completamente diferente do final de semana, né? Manter-se ocupado durante o dia, que muitas vezes, né, a gente sabe que às vezes a pessoa não está mais trabalhando, o dia fica um pouco mais ocioso, mas é importante manter uma rotina, né, de ter alguma atividade durante o dia para conseguir, inclusive, né, assim, regular melhor essa questão do sono, né? Quando a gente vai dormir, o nosso sono, nosso ciclo sono-vigília é muito influenciado pela luminosidade, né? A gente tem um hormônio que é a melatonina, que é liberado pelo nosso organismo, e ele é liberado ou não é liberado de acordo com a luminosidade do ambiente. Então, o que que a gente tem que fazer? De manhã, abrir o quarto, deixar entrar a luz na casa, se expor,
né, a claridade, e à noite o contrário, né, a gente deixar o ambiente com menos exposição à luz, evitar ficar mexendo com coisas que a gente mexe diretamente com a luz, como televisão, tablet, celular, tudo isso, computador, a gente vai estar olhando ali diretamente para uma fonte de luz. Então, essa diferença de exposição à luz é muito importante na nossa regulação hormonal do sono, né? Eu já tinha falado do ambiente do quarto, tem que ser um ambiente confortável, agradável, a cama tem que ser boa, o travesseiro, porque às vezes a gente deita, fica com dor, não consegue dormir numa posição ou em outra. Então, isso tudo são fatores que parecem muito simples, mas que às vezes a gente não consegue aplicar no dia a dia com uma certa regularidade, né? E muitas vezes a gente consegue regular o sono do paciente só com isso, ou assim, majoritariamente com isso. Então, é muito, muito importante, né? Outra coisa também que é muito, muito importante, a gente tinha falado dessa questão da atividade física, né? É, o tabagismo também, né? A gente, assim como para doença cardiovascular, pulmonar, o tabagismo também ele pode prejudicar o sono, ingestão de bebidas alcoólicas, né? A gente tem aquela falsa sensação quando a gente toma, às vezes, ali uma cervejinha, um vinho, que na hora que dorme, nossa, eu apaguei. Mas é um sono muito fragmentado e que não vai ser um sono de qualidade, né? Então é isso, assim, né? A gente está nessa semana do sono, enfatizando a importância dessa saúde do sono na nossa saúde geral, né? E eu vim tentar trazer um pouquinho de algumas medidas que cada um tem que reparar no seu sono e cuidar, né? Pra gente, porque não adianta a gente cuidar das outras patologias e de outros pontos da nossa saúde e esquecer do sono, tá bom? É isso. Se quiser complementar alguma coisa, Renata, Lourdinha, né? Vamos lá. Obrigada, Angélica. Que bacana as coisas que você traz. São coisas tão simples, né, da gente fazer. Eu adoro a Sim. higiene do sono e como que isso fez muita diferença na minha vida. Muito bacana, viu? Muito obrigada. Gente, só para lembrar, coloquem o nome de vocês no chat. A Aline já pediu aí, eu estou reforçando por causa da nossa lista de presença. E agora eu vou passar a palavra para a Renata, que foi quem nos ajudou a articular aí com a gente e com essas convidadas tão bacanas essa sala de estar. Renata, Olá, com você. obrigada, Paula. Boa tarde, pessoal. Que alegria ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Já era um projeto aí junto à rede da gente ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre sono. E estar aqui na Semana Nacional do Sono para nós é muito representativo. Eu digo que eu fico feliz de ter aqueles ao meu redor que entendem que isso não faz parte só de um calendário, né? Mas que a gente tem que conduzir esses hábitos e esse conhecimento sobre a importância da saúde do sono como rotina, né? E não se prender apenas neste único momento. Mas acaba que é o espaço que a gente tem para conseguir abordar mais e levar mais essa educação em saúde do sono para vocês. Então, eu agradeço muito a rede. Obrigada pela oportunidade. Falando aí sobre a questão dessa saúde, da qualidade do sono, eu vendo aqui a sala, né, vi que tem aqui 2 ou 3 homens, não sei se eu estaria aqui enganada, mas na grande maioria, nós mulheres, após os 60 anos, a gente sofre muito com os distúrbios do sono, né? E particularmente a insônia, que vai ser aquela dificuldade, né, de iniciar ou de manter o sono, a fase do sono. Então é aquele momento que a gente deita na cama. Quando eu falo a gente, porque eu me colocando aqui com mais 50 ou mais 60, porque a gente tem que identificar também com essas dores e com essas queixas, né, que vocês nos trazem em consultório. Então, na hora que a gente deita na cama, o sono não vai vir. A insônia inicial. Comecei a dormir, deu 2, 3 da manhã, eu despertei, não consegui dormir, eu estou com uma insônia de manutenção. E isso é muito característico, principalmente no período ali da pós-menopausa. A gente tem um período da menopausa, que vai ter ali aqueles 12 meses, né, onde a gente tem aquelas queixas já de transpirar muito à noite, muita sudorese, né, um sono mais fragmentado, às vezes dor músculo-esquelética, então uma posição a gente sente dor, uma outra posição já começa a incomodar, mais a oscilação do humor. Passou daquele momento, quando a gente realmente entra no pós-menopausa, que é aquele período ali depois de 12 meses com interrupção do ciclo, que a gente entra na pós-menopausa, a gente tem um hormônio, que é o estrogênio, e ele tem uma redução muito significativa no nosso corpo.
E aí, com isso, a gente começa a ter vários prejuízos, que são essas questões mais de vasodilatação no corpo, que vai potencializar mais a dor, potencializar mais essa variação do humor, gerar mais edema, contribui muito para a questão de ganho de peso. Então, a gente nunca sabe, né? Nossa, mas eu entrei na menopausa, agora eu ganhei mais de 5 quilos. Nossa, mas eu tinha tanto na juventude e agora eu ganhei tanto. Está explicado aí pela queda desse hormônio. E aí, esse ganho de peso, ele acaba que prejudica muito a qualidade do sono como um todo, porque a gente vai ter aí as próprias características da insônia, que é esse sono mais fragmentado, essa alteração desse ciclo circadiano que a gente falou, Maria de Lourdes falou, doutora Angélica, mas a gente tem também a questão do ganho de peso. E se esse ganho de peso ele se torna muito significativo, a gente tem alterações na própria conformação de garganta, do corpo, e aí pode entrar em outros transtornos, que é a apneia do sono, que muitas vezes a gente está roncando, essa garganta está fechada, porque está com muita gordura mesmo, né? Muito tecido, muita gordura naquela região, porque a gente começou a ganhar peso. E aí a gente já vai ter uma nova alteração nesse ciclo do sono. Me chama muita atenção quando a Lourdinha falou com a gente sobre essa dificuldade, né, após os 60, o que é um sono normal, como a gente identifica que seria um sono normal ou que seria uma alteração patológica, né, que seria um distúrbio do sono. Então, eu vejo muitos chegam no consultório falando: olha, eu não estou dormindo bem, eu acordo muito, né, durante a noite. Nossa, eu estou indo mais ao banheiro, eu não sei o que está acontecendo, mas eu dormia tão bem, agora eu não durmo bem. E aí, o que eu queria deixar aqui de alerta a vocês é que o sono mais 60 ele vai mudar. Não tem como. Ele vai ser um sono diferente de quando a gente estava com 40, com 30 anos. E para entendimento, eu trago para vocês como exemplo o sono do bebê. Como é que é aquele soninho do bebê, né? Ele dorme, acorda, mama, arrota, a gente troca a fralda, amamenta, depois ele vai dormir. É aquele soninho mais cíclico. Então, de 3 em 3 horas, ele vai ter aquele sono, né? Com aquelas fases bem pontuais. E aí depois a gente tem a fase adulta. Quando a gente, em algum momento, vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, eu acho um gráfico super interessante que a gente vê que depois dos 60, o nosso tempo de sono cai significativamente. Então, não esperem que a gente vá ficar, depois dos 60 anos, 8, 10 horas na cama. Não espere que a gente vai ter um sono de qualidade, né? E aí esse termo de qualidade eu até faço uma correção aqui, porque na verdade, vocês vão se manter 6 horas na cama e vai ser um sono de qualidade, se não tiver nenhum transtorno, porque já é uma característica nossa da idade, despertar mais vezes, qualquer ruído que passar ali na rua, a gente vai acordar, né? Vai fragmentar mais esse sono. Então, isso é uma característica normal. Então, quando a doutora Angélica nos traz o que seria o normal e como identificar, né, que esse sono está ruim, eu acho isso pontual e a mensagem que a gente deixa, porque um sono de qualidade ruim vai nos trazer outros transtornos, né? Então, a gente vai ter risco de problema do coração, a gente tem riscos, né, de doenças, de intensificar algumas doenças pulmonares. O nosso sistema imunológico, a nossa defesa para outras doenças, ela fica mais prejudicada, né? A gente altera, tem mais tendência a ganhar peso se dormiu mal, mais tendência a desenvolver uma pressão alta, uma diabetes. Hoje a gente já sabe, já tem vários estudos que dormir mal potencializa aí, né, aumenta as possibilidades de doenças neurodegenerativas, que a gente vai colocar aí como Alzheimer, como Parkinson, né? Então, quer dizer que eu não dormi bem a minha vida toda e aí cheguei lá nos meus 70, 80, estou com Alzheimer, por quê? Claro que tem outros fatores, mas a importância de se dormir bem, a importância de, né, trazer essa qualidade do sono, entender o que é qualidade do sono, vai muito para a longevidade, né? E a longevidade positiva, a longevidade com saúde que a gente quer, né? Então, dormir bem agora, eu vou garantir mais tempo de vida com saúde, né? Com qualidade de vida, isolando todos esses riscos do coração e, claro, né, a gente tendo um despertar mais feliz, mais harmônico, com mais energia, né? A Angélica falou, vamos abrir a janela e expor o sol. Eu falo que a gente tem que abrir a janela e dar bom dia, vida, e deixar a luz do sol entrar
E muitas vezes isso a gente pode levar para alguma outra questão, né, espiritual ou energética, enfim, cada um com a sua crença, mas existe a questão da fisiologia, da medicina mesmo. Isso é ciência, nos explica que o sol ali ajuda a regular o hormônio. Então, olha quantos benefícios, está tão próximo da gente, né, tão fácil, e às vezes por falta de conhecimento a gente deixa de fazer e prejudica muito a nossa saúde. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que saúde do sono precisa de ter, né, de ter esse cuidado, de ter esse olhar, de ter esse valor. Especificamente nessa população mais 60, que a gente vê esses distúrbios do sono, né, com predominância da insônia e da apneia obstrutiva do sono. Depois a Paula vai nos dar um espacinho aí para a gente abordar um pouquinho, para auxiliar vocês como fazerem essa triagem e como que a gente pode contribuir aí para essa saúde e para essa qualidade do sono. Era mais ou menos isso. Não sei se eu estendi ou se eu encurtei aí, mas é bom que a gente consegue bater mais um papo. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Renata. Essa turma gosta muito de participar, então é sempre bom ter um tempo maior de espaço aberto para a gente conversar. E a gente sabe o tanto que esse tema é importante para todas as idades. E a Ana já levantou a mão aqui. Renata, eu queria só te falar uma coisa, perguntar para vocês, né? O envelhecimento ele vai assim dos 60 aos 100 anos, né? Atualmente vai até os 100, né? E esse sono, ele varia, por exemplo, uma pessoa com 60, com 70, com 80, com 90. Então, pode responder o da Ana primeiro, deixa ela falar, depois vocês falam para a gente sobre essa variação com a idade, sabe? À medida que a idade vai avançando ainda mais, se tem uma variação do sono. Responde já a sua, que eu já estou curiosa também. Vai. Ah, pronto. Então, pronto. Diga, então. Quem vai responder? Doutora Angélica, você quer responder? Na verdade, eu acho que a variação existe só na questão assim do tempo, né? Porque o sono, a gente tem as fases do sono, né? Então, a gente tem sono superficial, um sono mais profundo. E aí, na verdade, ali após os 60, 70 anos, o que vai acontecer mesmo é como se fosse um desenhozinho mesmo. A gente pega o gráfico assim, ocorre uma redução em relação ao tempo de sono. Então, cai significativamente. Chegar ali 80, 90 é fisiológico, é esperado ali, natural, 4 horas de sono, 5 horas de sono. Então, essa pessoa estava acostumada aí com 7, 8 horas, vai esbarrar aí com 4 horas de sono, que é o natural. Em relação às fases do sono, seria algo mais específico, mas não teria tantas alterações. Eu considero mais em relação ao tempo do sono mesmo, o tempo total do sono. Entendi. Completando a Obrigada. fala da Renata aí, né, Renata, em relação à prevalência de doenças, isso também pode alterar, né? Por exemplo, teve um estudo feito na cidade de São Paulo, que ele viu a prevalência de apneia do sono na população, e a gente via, e assim, claramente, à medida que ia aumentando a idade, essa prevalência vai aumentando, né? E nas mulheres, principalmente, aí depois da menopausa, essa curva aí da prevalência da apneia do sono, ela aumenta muito. Então, nesse sentido, também teria uma mudança, porque, por exemplo, se você aumenta a prevalência de uma doença que é tão comum, que pode trazer tanto prejuízo, né? Isso com certeza também vai mudar um pouco ali a qualidade do sono, né? Além da questão do tempo, que igual a Renata falou. Ok, muito obrigada. Eu queria falar um pouquinho, porque eu falei sobre isso, né, Paula? Então, igual a Renata falou, a diminuição do tempo, mas também dessa distribuição das fases do sono. E se a gente aprofundasse mais para ver como que é a estrutura das ondas cerebrais, né, que a Angélica, que faz a análise de polissonografia, ela vai ver como que o cérebro, né, vai ficando cada vez mais lentificado, que a gente fala. Então, as ondas cerebrais, elas vão ficando mais lentas, né? E isso vai ter um impacto, sim, nesse sono, na estrutura do sono como um todo. E eu falo assim que a gente envelhece desde que nasceu, né? Então, o sono, ele vai desde do recém-nascido até os 100 anos, ele vai mudar ao longo desse tempo todo, continuamente. Joia, obrigada para as três, viu? Ana, diga, Ana.
Olá, gente, boa tarde. Maravilhosas exposições, estou amando. A minha pergunta é a seguinte: eu vi que, pelo que a Renata falou aqui por último, né, acaba que essa questão, a gente, para ter um maior rendimento do cérebro, né, ao longo da vida, como você tinha falado lá atrás, a questão das doenças de Alzheimer e tal, o sono também é importante, né? Então, é como se fosse uma poupancinha do nosso cérebro para ele ficar bem conservado, essa questão de um sono também de qualidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, vocês, um pouquinho dessa questão neurológica e o sono, né? Quando você falou que poderiam ter relações, né, com essa parte de doenças futuras e tal. Isso que eu queria saber um pouquinho mais. Vamos lá, quem vai responder? Eu posso contar um caso aqui? Eu tenho Claro, um o que que vamos... caso na minha família de um irmão que é médico, cirurgião, e a vida toda e ele viveu para a medicina. E a vida toda ele decidiu que ele queria morar no interior de Minas. Ele nem tem parente no interior, ele foi. E aí ele é brilhante assim como médico, mas ele acordava todas as noites para ir fazer cirurgia no hospital chamado de urgência. E como ele amava, ele ia todas as noites. Isso durante muitos e muitos anos. O que aconteceu, Ana? Ele ficou com Alzheimer precoce. Com 55 anos foi diagnosticado Alzheimer nele. Eu tenho certeza que o sono dele, né, fragmentado, eu às vezes ia para a casa dele visitá-lo, às vezes ele ia para o hospital 3 vezes por noite, todo feliz. Mas é lógico que é a parte genética, né? Tem, mas a gente sabe que não é só o DNA, né? Você precisa de ter toda a parte ambiental também somando para ter aquilo. Então, eu queria falar desse caso, porque eu tenho certeza que, apesar, provavelmente ele tinha uma tendência genética, talvez, mas o contexto dele, né, levou a isso. O sono é essencial para a cognição e para a memória. E, Bacana. e aí a gente vem dentro assim, né? Por que que dormir mal poderia levar aí a essa possibilidade de um transtorno, de um distúrbio, uma doença neurodegenerativa, na verdade? Primeiro a gente entender que se está dormindo mal, certamente essa região, e aí eu não vou entrar tanto em detalhes fisiológicos, mas acho assim, se você não está dormindo bem, seu cérebro não está recebendo oxigênio da forma adequada, né? Por algum motivo ali. Se tiver com algumas interrupções, né? Se a gente está acordando várias vezes, nem digo qual seria o distúrbio do sono, mas você está despertando várias vezes, alguma oscilação ali no seu oxigênio está tendo. Então, antigamente a gente imaginava que o sono era um processo passivo, né? Hoje a gente sabe, eu vou dormir só porque amanhã eu vou levantar e tenho que trabalhar. Não. Então, em cada fase do sono, em cada ciclo do sono, existe ali um pico de produção hormonal ou uma prevalência ali de produção que é importante para a gente. Diminuição de oxigênio, diminuição ou alteração desse nível de glicemia, de açúcar no cérebro. Isso altera, isso gera um prejuízo, sim. E alguns estudos hoje mostram para a gente, não sei se vocês conhecem, claro, o sistema linfático, né? Vamos fazer uma drenagem linfática, estou muito inchada, deixa eu drenar aqui. Então, a gente tem o sistema linfático do corpo, né? E hoje a gente tem, é até recente, mas a gente tem o sistema linfático. O sistema linfático é responsável por essa drenagem cerebral, dessas toxinas cerebrais. E ele vai atuar mais nesse processo noturno. Então, se esse sistema linfático ele não estiver ajustado, né, nesse ritmo do sono, vai haver um prejuízo e tem relações com doenças neurodegenerativas e até com questões de derrames, com AVC. Então, existe hoje esse sistema, respondendo assim, esse é o sistema mais responsável e que nos caracterizaria aí para essas doenças neurodegenerativas. Doutora Angélica, com certeza. Não, eu ia falar exatamente isso no sistema linfático, né? Que é o que tem sido estudado muito agora, né? Que é o que eles têm atribuído exatamente um dos fatores, né? Diversos fatores que vão causar aí essa privação ou fragmentação ou um sono de não qualidade.
como que isso poderia aumentar o risco da chance de doenças neurodegenerativas, do Alzheimer, outros quadros demenciais, né? E tem se atribuído a isso, porque esse sistema glicolinfático ele funcionaria à noite, durante o sono, e na pessoa que não está dormindo, não tendo um sono de qualidade, ele não estaria funcionando corretamente. E o acúmulo dessas substâncias aí poderia ser um dos fatores, né, que poderia estar contribuindo. É tudo novo, né, Renata, né, Lurdinha? Sim, Então, assim, muito. é muita coisa, eu acho que a gente ainda vai ter muitas respostas aí nos próximos anos, né? Mas seria um dos motivos aí que a gente tem que cuidar do sono, né? Não só para pensar assim, em funções imediatas, como tem que dormir bem para no dia seguinte eu estar bem para dirigir, para fazer alguma atividade, mas pensar no futuro também, né? Além de, igual a gente já tinha comentado, dessa interação com outras doenças, né? Que também poderia descompensar aí, né? Elas andam juntas. O linfático seria um faxinão do cérebro durante o sono, né? Tirando essas toxinas que piorariam, né? Essa qualidade de vida ao longo prazo, então, né? Talvez, né? Ok, obrigada. Só antes de passar para a Helena, aqui no chat, a Fátima colocou: só durmo 3 horas da manhã, todo dia. Deito, mas o sono não vem. E a Bel pergunta: existe um horário para dormir que ajuda a fazer a faxina da mente? Por exemplo, dormir às 22 horas ajuda na faxina ou independente do horário de dormir? Então, vocês respondam essas duas perguntas, depois eu passo para a Helena, porque tem mais comentários aqui no chat. Quem vai As começar? meninas não abrem o microfone, eu vou abrir. Sabe o que é importante? Assim, não tem como a gente definir o horário, claro, porque existe o ciclo, né, que a gente está dormindo e que a gente está acordado, que é o ciclo sono-vigília. Mas não tem como a gente falar assim, olha, esse sistema linfático ele vai atuar mais às 2:30 da manhã. Aí, o que seria o entendimento, né? Então, se o sistema linfático atua 2:30 da manhã, eu vou deitar às 2, aí o sistema linfático limpa o meu cérebro 2:30, e aí eu acordo às 3. E, na verdade, não é isso, porque depende exatamente dessa fase do sono. Então, o sono, ele é feito ali, a gente tem um período do sono não REM, N1, N2, N3, aí vai passar por REM, tem o tempo que cada fase, e assim, e isso também variando junto com o que é fisiológico, ou seja, o idoso a gente já vai ter um tempinho mais curto daquela arquitetura do sono, daquele desenhozinho do sono, então o tempinho ali vai mudar, né? E também essa influência externa que é entre o claro e o escuro. Então, assim, não vamos responder qual é o horário que ocorre a faxina, porque, na verdade, o que tem que ser feito é ter um sono, né, pleno, um sono suficiente, um sono inteiro, porque aí a gente consegue regular todo esse processo. Né? É esse o sentido. Gente, abriu o microfone. É porque ela pensou no sistema linfático funcionando no sono mais profundo. Ela colocou aqui no chat. A Ana, A foi Bel, a Ana? a Bel, a Ah, Bel. entendi. Né? Então, vamos lá, Helena. Pegadinha na fila, só um minuto, Helena, mãe. É porque tem a ver com essa pergunta. É porque Diga. a gente já escutou em diversas formas de informação um consenso leigo de que dormir cedo e acordar cedo é melhor para a saúde. Então, não existe esse consenso se a pessoa dormir meia-noite e ela acordar 9 horas e passar por todas essas fases, isso não faz diferença? Ou seja, o fato dela deitar mais cedo, não sei se é isso que a Bel está insistindo em colocar, acho que sim, mas é porque a gente já teve algumas, né, conversas sobre essa questão do sono e esse horário de deitar mais cedo e acordar mais cedo parecia ser de certa forma, um consenso. Então, eu queria que vocês falassem só mais um pouquinho sobre isso para esclarecer ainda mais esse ponto. Olha, assim, né? Eu vou começar a falar, se vocês quiserem completar aí, viu, Renata, Lurdinha? Do mesmo jeito que a necessidade de horas de sono ela é variável de pessoa para pessoa,
turno de dormir também é variável, chama-se né, o cronotipo. Tem pessoas que são mais matutinas e outras que são mais vespertinas, e a gente tem os intermediários. Os intermediários ficam aí na maioria das pessoas, conseguem se encaixar melhor nos horários, vamos dizer assim, tradicionais, né, nos horários comerciais, mas tem pessoas que vão funcionar melhor dormindo tarde da noite e acordando mais tarde, e outras que vão funcionar melhor dormindo muito cedo e acordando muito cedo, né? Claro que por questões sociais, né, de trabalho, de dinâmica familiar, a gente nem sempre consegue conciliar o horário que a gente gostaria de dormir e acordar com a funcionalidade que a gente às vezes tem que exercer, né? Ah, eu adoro dormir tarde, acordar tarde, é o horário que eu fico bem, que assim, se eu deixar fluir normalmente sem um relógio, como é que seria, né? E a gente sabe que às vezes isso não é possível. A gente tenta sempre, né, na parte da ciência do sono, vou dizer ciência do sono de uma maneira geral, né, seja o médico, o dentista, o fisioterapeuta, qualquer profissional relacionado com isso, tentar adequar a rotina de sono que seria preferencial para aquele paciente dentro do que ele consegue, do que ele precisa de exercer no dia a dia. Mas, assim, de maneira geral, a gente tenta respeitar essa cronobiologia ainda de cada pessoa, de cada indivíduo. E só completando, assim, e respeitar também esses horários, né, Angélica? Que, assim, manter uma certa regularidade, isso é muito importante. E dormir e acordar sempre no mesmo horário, o seu horário, né? Quando eu falei lá sobre um dos exames, que é a actigrafia, né? É o reloginho, ele ajuda muito a ver qual que é o seu, quase que o cronotipo, né? Qual que é seu horário que você está mais alerta, o horário. Então, eu trabalhei, sempre trabalho com muitos médicos de sono, trabalhei muito com um médico de sono, até que não é de Minas, e ele usava, a gente trabalhava em empresa para evitar acidente, e ele usava muito o relógio, o actígrafo, para ver qual que é o melhor horário para ele determinar, olha, seu horário de dormir e acordar é esse aqui, vamos manter isso regular. E isso faz toda a diferença na pessoa. Às vezes ela acha que ela tem insônia e ela está fora do padrão dela. É igual os adolescentes, né, que naturalmente eles têm uma alteração hormonal e comportamental também, não deixa de ser que eles têm um aumento tanto do número, da necessidade do número de horas de sono, quanto uma tendência a acordar e dormir mais tarde, né? E a gente acha, adolescente é preguiçoso, é do contra, é rebelde, e a gente sabe que não é bem, pode até ser, mas não é só isso. Então, o ideal seria que a gente conseguisse, né, as escolas começassem um pouco mais tarde, ter horários um pouco mais maleáveis nesse sentido, mas aquilo que a gente falou, nem sempre a gente consegue ajustar, mas a gente tenta, né? E o importante é tentar respeitar essas diferenças e, né, para otimizar mesmo a qualidade de sono de cada um. E aí, assim, o que que a gente pode fazer, né? De forma prática, assim, hoje, como é que eu vou saber qual que é o tempo que eu tenho que dormir, o que que eu tenho que dormir? E, na verdade, assim, começar a ter esse olhar, né? A primeira coisa é enxergar o sono como uma parte fundamental do nosso corpo, né? E no momento, olha, então hoje eu deitei às 8, amanhã eu acordei às 6, mas eu acordei ainda sentindo uma necessidade de ficar na cama. Eu não queria acordar, nossa, eu acordei muito mal-humorado. Aí na quinta-feira, isso, claro, dentro do que é possível, né? Dentro da nossa rotina. Mas na quinta-feira, Renata, eu deitei às 8, aí eu consegui ficar até 8h30, 9 da manhã na cama, eu acordei muito melhor. Ou então, será que a minha necessidade de sono já não é aquele tempinho mais prolongado, né? Que é quando eu sinto despertar melhor, né? Mais pleno, né? Costumo dizer. Ou não, se eu dormir meia-noite e acordar às 6 da manhã, para mim tá legal, eu tô com energia. Então, ter essa percepção. Será que um diário do sono é legal? Colocar alguma coisa lá, desse dia eu dormi tal horário, acordei tal horário, não senti nada, tô ótima hoje. Aí, outro dia eu acordei e se conhecendo, né? A gente conhece tanto o nosso corpo em outros fatores, e o sono a gente só acha que é deitar na cama e dormir, e de fato não. Então, o diário do sono é legal, observar o horário que dormiu, o horário que acordou e como despertou é legal, né? Para a gente ir trazendo isso e conhecendo qual que é o nosso cronotipo de forma indireta, mas que já ajuda. Ok. Nossa, sabia que essa sala ia bombar. Vamos lá, Helena. Gente, eu estou amando, é tanta informação importante para a gente aqui. Nossa, parabéns.
A minha pergunta para vocês que são profissionais, que atendem, né, diariamente as pessoas com essa dificuldade do sono, vocês perceberam se o pós-Covid interferiu nessa questão do sono? Porque a gente teve a Covid aí, que foi uma coisa nova para o mundo inteiro, e até hoje tem pesquisadores aí analisando consequências que as pessoas que tiveram, né, a Covid estão apresentando. E aí, vocês tiveram alguma correlação do pós-Covid com a dificuldade de dormir? Os estudos mostram, Helena, que a pandemia, né, ela trouxe uma piora no sono no mundo inteiro. Ela aumentou muito os distúrbios de sono em torno de 10%. Mas a maior parte desses distúrbios decorrentes da pandemia não foi exatamente por causa do vírus, mas por questões que envolveram, tipo, o isolamento que a gente tinha que ficar, as preocupações com a morte, com a doença, isso, e também outro fator que foi importante foi a interrupção do ciclo circadiano, que a gente está falando muito, esse horário de dormir e acordar, né? Porque as pessoas estavam reclusas em casa e alguns trabalhando online e tudo, mas outras não podiam, né? E a gente, então, perde aquele horário certinho de dormir e acordar. E isso também interferiu. Então, realmente, a pandemia do Covid, ela impactou no sono das pessoas no mundo inteiro. Posso passar para o chat ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Olha só, eu vou falar aqui então o chat. Espera aí. O Arnaldo está perguntando. E o sonho? O sono interfere no sonho? Essa é um comentário. Eu vou falar tudo aqui do chat e vocês comentam, tá? A Bel já tinha falado do sistema linfático funcionando no sono mais profundo. A Ana está adorando o conteúdo, mas está assustada. Ela diz assim: vou ter que rever a minha rotina com urgência. Durmo pouquíssimo já há anos. Primeiro trabalho, agora estou construindo diversos cursos e durmo na madrugada. E tenho casos de Alzheimer na família. Então, outro ponto para vocês comentarem para a gente. E, espera aí um pouquinho. A Bel falando da rotina noturna, dormir mais ou menos no mesmo horário, não ajuda a mente a entender que o momento do descanso está se aproximando e começa a relaxar? Então, é isso que está no chat, por enquanto. Fiquem à vontade aí. Antes de você iniciar aí, Paula, eu ia trazer para vocês que esse é o último cafezinho do dia. Porque aqui eu estou com o café, me trouxeram o café, e aí eu olhei e falei, gente, 5 horas. E assim, até ter esse policiamento, assim, a gente tem que ter, né? Então, assim, tá no horário de tomar café, na verdade, já tinha que ter tomado o cafezinho até antes, né? O horário de 5 horas da tarde, dependendo de como que for esse hábito de sono, né? Esse ciclo, esse cronotipo de sono, já vai atrapalhar, já vai perturbar o sono, de fato, sim. Então, até nisso a gente tem que ter esse olhar aí. Quanto qual que foi as perguntinhas aí, Paulo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Primeiro, que Peraí, deixa eu ver quem. A Bel... a Ana, que vai ter que rever a vida dela porque fica só trabalhando e dorme de madrugada, ainda tem casos de Alzheimer na família. E se o sonho interfere no sono? E se, que a Bel colocou, se essa coisa da gente ter um horário para dormir, uma rotina noturna, se não ajuda a mente a entender que o momento do descanso se aproxime e aí começa a relaxar. Aí deixa eu terminar, então. Que a Ana fala de novo, realmente eu funciono melhor à noite, rendo muito mais, mas creio que devo estar pecando, já que de dia não estou podendo descansar, pois tem outras atividades.
E a Ana Maria elogia demais. Bom saber que faz parte da faixa etária e que também pequenas atitudes podem ajudar. E a Neide está falando assim: olha, eu tenho fama na minha família que durmo conversando. Aí ela ri, mas tenho percebido que meu tempo de sono tem diminuído. Que bom saber que é normal para nossa fase. E a Eneida fala: o soninho após o almoço pode atrapalhar o sono noturno? Bom, um tanto de coisa para vocês comentarem. Vamos lá. Eu vou deixar a Angélica e a Lourdinha falar. Podem Fala abrir aí, aí, Angélica. Tá, eu meninos. vou começar, não sei se eu vou esquecer alguma pergunta. Vamos ver qual que eu vou esquecendo, vocês vão falando. Em relação a essa questão dos sonhos, né? A distribuição dos estágios do sono, ela também muda ao longo da vida, né? A gente tem com os anos uma tendência a diminuir a porcentagem aí de sono REM, de sono N3, né? E o sono REM normalmente é o que a gente mais sonha, né? Ou pelo menos que a gente lembra mais dos sonhos. E ele é um sonho um tipo de sono que acontece normalmente mais na segunda metade da noite, mas que ele reduz com a idade, né? Então, assim, a gente tem que ver, será que a gente está tendo, existe alguns distúrbios do sono que cursam realmente com muitos sonhos, pesadelos, né? E isso pode realmente estar fragmentando, atrapalhando o sono. Mas também existe uma outra situação. Às vezes a pessoa tem uma outra causa de fragmentação do sono, né? Uma perna inquieta, não, algum outro distúrbio de movimento, alguma parassonia, que é esse conversar de noite, andar, né? Aí tem várias, algum distúrbio respiratório do sono que está fragmentando o sono e com isso ela lembra que está sonhando, ela percebe que às vezes ela acorda num estágio que está tendo um sonho, né? Então, essa questão do sonho, né? Tem muito disso. A gente tem que ver se lembrar que está sonhando muito é uma causa ou é uma consequência, né? Isso está atrapalhando, aquela noite que sonha muito é uma noite ruim, né? Acorda, não descansa direito. Então, tem vários fatores que a gente teria que, assim, avaliar individualmente. A questão dos horários, né? De dormir. A gente precisa de rotina para o sono, né? A gente, quando tem, ou quem tem filho, ou tem algum sobrinho, algum irmão mais novo, o neném a gente tem que ensinar, né? A criança pequena, tá na hora de ir para a cama, tá na hora de acordar, tá na hora de almoçar, tá na hora disso. E a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo que isso é extremamente importante. A gente não deveria largar esses hábitos de ter rotina para o sono, para dormir, para alimentação, né? Igual eu acho que eu citei assim superficialmente, bem rapidinho, mas eu cheguei a falar que uma das coisas que regula o nosso sono, essa questão do ciclo sono-vigília, que isso é regulado durante as 24 horas, né? Não só à noite. Então, a gente precisa de, né, assim, essa questão da luminosidade, é uma coisa que regula muito como é que fala? A liberação da melatonina, que é o nosso hormônio do sono, que induz ao sono. E é extremamente importante a gente ter rotina para o sono. Mas eu não lembro se teve mais A alguma pergunta outra foi para a a questão de Renata. dormir tarde, né? Que fica só trabalhando e dorme tarde. Ah, E sim. conversando, você já falou, né? O dormir tarde, aí tem mais de uma questão, né? Se você acha que você rende mais à noite, que você está bem, você dorme tarde, mas você consegue fazer em seguida o número de horas satisfatórias de sono, e um sono de qualidade, e no dia seguinte você pode acordar num horário que você vai ficar bem, ok. Mas na maioria das vezes o que acontece é isso, a gente dorme tarde, no outro dia tem que acordar cedo para fazer alguma atividade, né? E aí é preciso a gente rever. Como é que vai fazer isso? Será que essa atividade que a gente faz de manhã, a gente consegue jogar ela um pouco para mais tarde, né? Ou então, não, vou dormir um pouquinho mais tarde, mas não tanto. Outro fator também que é muito importante em quem tem essa tendência a produzir muito à noite, a trabalhar à noite. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha com a telinha perto, né? Um computador, um celular, um tablet. E essa exposição à luz até muito tarde vai também dificultar esse sono chegar, essa ida, né? Esse início de sono. E isso vai virando, é um ciclo, né? Quando a gente vai mudar essa rotina de sono, às vezes é extremamente difícil, porque a gente mudar a rotina parece muito simples, mas não é, né? A gente reincorporar novos horários, novas rotinas, é uma coisa que a gente tem que fazer bem lentamente, até para o organismo ir se adaptando e a gente também criando uma nova rotina, né? Então tem esses dois fatores.
Nós Claudinha, temos Renata, 3 completem aí. minutinhos. É só para falar aqui, viu, Renata, que a gente tem 3 minutinhos para vocês comentarem. E a Ana, gente, a Ana está falando assim, é bem isso, viu? O trabalho é todo na tela, viu, Angélica? Vamos lá, 3 minutinhos para Renata e Maria de Lourdes. Só complementando que é válido a gente pensar que aos finais de semana, né, férias, feriado, é importante a gente manter esses hábitos de sono. E o que muito me chama a atenção é que às vezes a gente traz essa informação, a gente leva essa informação e às vezes cria-se desacredita, né? Mas fala, mas como que isso vai ajudar? Então, assim, isso sim, isso tem fundamento, isso contribui muito para a saúde do sono. Qualidade do sono, ok, mas eu estou falando assim, para a saúde do sono, né? Então, final de semana, se você já tem um hábito ali de 7, 8 da manhã que você acorda durante a semana, final de semana tenta manter este hábito também, né? Porque aí você vai regular o seu relógio biológico, o seu relógio interno. Então, nós temos um reloginho nosso que vai controlando ali esses picos de hormônio, os picos de hormônio do estresse, enfim. Então, se a gente consegue manter esse equilíbrio, para nós é muito mais fácil. Eu vejo, a gente fala, mas você acorda sem despertador? Como é que tem gente que acorda sem um despertador? Nossa, todos os dias, às 6h10 eu abro o olho, 6h09 eu olho no seu... O relógio biológico reguladinho, né? Todos os dias eu acordo, e aí eu já vou ao banheiro, já fazer todas as minhas necessidades. O relógio biológico interninho lá do intestino, ele está reguladinho para aquilo ali, né? Eu faço, enfim, então assim, a gente tem esse ciclo que eu acho que é importante a gente manter e harmonizar para isso, né? Final de semana, feriado, férias, só quando vai para a festa que a gente vai abrir exceção. Vamos ver aqui só mais uma do chat. Minha filha, a Gena, nossa querida Gena da equipe. Minha filha estuda o dia todo e trabalha noite sim, noite não. Quanto prejudicial é para ela a curto prazo? Ela sempre teve muito sono. Será que prejudica nessa jornada de 6 anos? Última, para a Renata trazer para nós um instrumento de avaliação do nosso sono. Tá? Para respondê-la, Maria de Lourdes quer respondê-la? Porque ficou em aberto aí. Ela, sim, esse trabalho noturno, né? Ele tem um impacto. Uma das classes de distúrbios do sono é o de trabalho de turno, porque isso gera um impacto, sim, né? A pessoa deveria estar dormindo e ela está lá trabalhando. Então, é muito importante, no caso, avaliar o quanto impacto isso vai causar nela, de acordo com até o cronotipo dela. Se quisesse avaliar mais profundamente, teria que avaliar. Existem questionários para avaliar o cronotipo, né? Então, deveria ser avaliado dessa forma. As empresas, igual eu falei, elas avaliam qual que é o cronotipo daquele trabalhador de turno para ver, por exemplo, se ele está em mais risco de ter acidente com ele, né? E então com certeza tem impacto. A gente não vai conseguir mensurar o Ok. quanto, né? Mas que vai ter, com certeza. Sim. Obrigada, Maria de Lourdes. Renata, então conta para nós desse questionário que você vai disponibilizar para avaliar o nosso sono. Você tem aí 3 minutinhos para falar Ai, bem. meu Deus, então vamos lá. Falar de saúde, falar de qualidade do sono é lindo, mas a gente tem que colocar em prática, é esse o nosso objetivo, né? Então, junto aí à Rede Longevidade, nós vamos disponibilizar para vocês um questionário validado, o questionário chama Stop Bank, é super tranquilo, vocês mesmos vão fazer, tá? Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, o suporte da rede, eu tenho certeza que vai estar super à disposição e tem o meu contato também para orientar vocês. São perguntas bem simples, vocês podem aplicar, né, fazer a aplicação em vocês mesmos, né, perguntando e respondendo ali, e pode aplicar também em algum familiar ou alguém que vocês notarem aí que apresenta alguns desses sinais que a gente falou aqui, tá bom? Então, a gente vai pergunta, né, inicialmente ali, se tem ronco, você me sinaliza aí, Paula, quando tiver com o meu tempinho aí. Então, são algumas perguntinhas, por exemplo, você ronca alto, né? Sim ou não? Né? Tem essa queixa de ronco testemunhado? Sim ou não? Você vai marcar lá.
fadigado, você frequentemente se sente cansado, fadigado durante o dia, desanimado para as atividades do trabalho, as atividades sociais? Ah, me sinto. Então, vamos marcar o sim. Não, isso aí não me chamou muita atenção. Marca lá um xizinho do não. Observado. Alguém já observou você parar de respirar? Então, durante a noite, você está lá dormindo, de repente, né, dá aquele suspiro, então faz uma parada respiratória. Será que o marido, o esposo, o filho já não falou, gente, você está tendo um troço aí dormindo? Alguém já observou? Sim ou não? Vamos marcar o xizinho lá. Pressão. Você está sendo tratado por pressão alta, hipertensão arterial? Toma algum remédio para controle no coração? Isso é importantíssimo, porque nos distúrbios do sono, né, leva muito ao prejuízo dessa condição cardíaca. E a gente sabe que a hipertensão é um desses fatores aí. Então, estou tratando pressão alta, não estou, a gente vai sinalizar. Obesidade, e aí talvez isso depois a gente tem até a fórmula ali no questionário, a gente vai pegar o peso e a altura. É uma fórmula que a gente usa que chama IMC, tá? Que é o índice de massa corpórea. Então, nós vamos pesar, pegar a altura ali, o peso e a altura ao quadrado. Então, eu vou dar um exemplo só da minha altura, não vou falar o meu peso. Meu peso é, né? Vamos colocar lá, vou pegar o da Michelle. Michelle deve estar com seus 66. Da Michelle está muito bem, não é possível. Então, eu vou pegar lá peso 66 e a altura, a Michelle deve estar com 1,70, 1,71. Então, eu vou pegar 1,71 vezes 1,71, que vai ser a altura dela ali 2 vezes, e vou pegar o peso. Então, vai ser peso dividido por essa altura que a gente multiplicou aí, tá? Mas no questionário vai ter a fórmula e dúvidas vocês vão sinalizando para a gente também. Se der acima de 35 o valor, é porque a gente está com sobrepeso. Essa quantidade de gordura, de tecido adiposo já não está legal. Então, a gente vai marcar lá, sim ou não. E a circunferência de pescoço. Eu estava até com uma fita aqui, mas a gente vai pegar a fita métrica mesmo. E aqui, geralmente, a gente vai pegar nesse ossinho aqui, que é mais proeminente, fazer a medida da circunferência de pescoço, que hoje nos indica muito sobre essa questão do transtorno respiratório do sono, do distúrbio respiratório do sono. Se for maior ou igual a 43 centímetros, é porque a gente tem algum risco de ter alguma questão aqui respiratória durante a noite. E aí a gente vai marcar. Sexo masculino também tem um prejuízo. Somos homem, marcamos lá, sinaliza. Tá? Mulher, a gente vai marcar não, nós já ganhamos um pontinho aí, pelo menos ganhamos um crédito para menos risco. Depois a gente vai fazer essa somatória, tá? Quantos sims e quantos nãos. E aí o questionário, a intenção é de sinalizar, fazer essa triagem para o distúrbio respiratório do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, se positivou lá, sinalizou, olha, é provável aí que tenha algum risco, né? Algum distúrbio aí respiratório do sono. A sugestão e o que a gente deixa aqui de alerta para vocês é que vocês procurem por um serviço, né, médico especializado, né, nessa área em medicina do sono. Então, hoje a gente tem a pneumologia do sono, a gente tem a otorrinolaringologia, que vai avaliar mais essa via aérea, que está abordando mais as questões do sono, neurologia, então procurar por um médico do sono. Nós temos também a parte da odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, mas a primeiro momento procurar por esse médico, né? No site da Associação Brasileira do Sono tem ali vários que têm essa certificação em medicina do sono, que pode ajudar aí você. A Bros também na parte da odontologia, no site vocês encontram. E também, assim, dentro da rede pública, eu acho que é importante sinalizar. Muitas vezes um médico ou profissional da saúde não nos questiona como está a qualidade do sono. E a gente pode levar isso a eles, né? Olha, eu participei aqui, eu fiz esse questionário, me chamou a atenção, porque eu realmente tenho esses sinais, né? O que eu posso fazer? Né? Como é que eu pode me orientar nesse sentido? Porque a gente também pode levar a nossa queixa ao profissional para que ele possa nos conduzir. Então, depois vai disponibilizar o link, o questionário vai estar com vocês. Eu gostaria muito que vocês preenchessem para trazer esse olhar sobre sono. E qualquer dúvida, eu estou super à disposição. A doutora Angélica tem certeza, Lourdinha e toda a rede, né? Ok, muito obrigada. Pessoal, olha só. Terminando a sala, a gente está gravando a sala, desculpa. Então, amanhã a gente manda o link da gravação lá no grupo. E junto com o link vai o questionário. Vocês vão avaliar e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode passar o contato da Renata, né, Renata, que é a nossa referência, é uma star,
que qualquer coisa também ela vai orientando você. Se você já conhecer algum profissional do sono, vocês já podem procurar um profissional do sono, né? Para poder ajudar nessa avaliação e acompanhamento de vocês. Não é isso, Renata? Sim, com Certinho, né? certeza, com Então, te certeza. respondeu, né, Sérgio? Pelo que você viu ali, te respondeu, né? Então, Renata, Maria de Lourdes e Angélica, o chat está bombando, todo mundo gostando demais da conversa, né? E agora nós vamos saber se eles estão gostando mesmo, que a gente vai colocar aqui na tela um pool de avaliação. O pessoal já está acostumado a fazer isso. Ai, Pode colocar, viu, Aline? O nosso pool de avaliação. Não vão embora ainda, porque tem a nossa foto. Então, Só um espera um minutinho. pouquinho. E tem uns recadinhos também para vocês. Já que ela pediu um minutinho, vou dando os recados. A nossa próxima sala de estar nós estamos em março, em abril. O tema é Direitos da Pessoa Idosa, que a gente vai conversar sobre isso na próxima sala. Eu vou fazer o contato com a Star, que topou falar desse tema. E eu mando o convite, né? A gente vai mandar os convites lá no grupo, e a gente já deve, a partir de abril, enviar um questionário para vocês, um novo questionário para vocês dizer qual tema vocês querem trazer aqui para a sala de estar. Não é para a gente falar, não, para vocês falarem na sala de estar. Então, a gente manda o questionário, vocês vão falar qual que é o mês melhor para vocês, que tema que vocês querem trazer, tá bom? Outra coisa, nossos textos já estão disponíveis no blog da rede, olhem lá, tem muita coisa bacana. A nossa websérie vai começar, então fiquem de olho na programação da rede, que nós estamos igual Rede Globo, nós estamos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E agora façam a avaliação de vocês aí da sala. Os textos do blog estão muito bons, estou gostando. Que bom, que bom. É isso aí. Na hora que terminar, Aline, você me avisa. Estamos com um probleminha técnico aqui, mas já estamos resolvendo. Daqui a pouco a avaliação vai aparecer na tela. Tá na tela Ela já. apareceu. Já Ela mandei. apareceu. Já apareceu? Já, Ok. já apareceu. Ok. O pessoal O já pessoal está tá fazendo. votando. Isso, vou segurar mais um pouquinho, que ainda falta um pessoal para votar. Me fala aqui, viu, Jéssica, por favor. Sim. Enquanto isso, eu vou dizer que eu estava morrendo de saudade de vocês. Quem chegou depois, eu comecei falando isso, vou terminar. Um beijo para todo mundo. Fico muito Muito feliz bom ver de você de estar novo de volta. aqui. A gente estava com saudade também, Michele. Também, Ana. Muito bom Obrigada, ver você querida. de novo aqui com a gente, viu? Obrigada, Nancy. É isso, gente. Estou de volta. Aos pouquinhos eu vou aparecendo mais, porque eu continuo nos bastidores, mas continuo envolvida com a rede sempre, mas mais nos bastidores. Então, devagarzinho eu vou voltando a estar aqui junto com vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo. Para quem não me conhece, está aí na sala, eu sou Michele, sou fundadora e sou diretora executiva da Rede Longevidade. Prazer ter todos vocês aqui. Agora eu acho que só falta a foto, não é isso? Acho que sim. Deu certo aí, Jéssica, a avaliação? Deu sim, o Então, pessoal vamos votou tirar bastante. foto, pessoal. Quem quiser colocar aquelas reações, enfim. Gente, o Arnaldo está de cama por causa de coluna. Nossa, Arnaldo, dá notícia depois. Arnaldo. Meu Deus do céu. Todo mundo lindo, bonitinho. Aí já está melhorando, ó. Que bom. A Paula aprendeu a falar igual eu. Sorrindo. Michele, eu tenho que aprender, né, Michele? E aí, gente, acabou a foto? Sim. Podemos relaxar. Pessoal, muito obrigada. Renata, Maria de Lourdes e Angélica, que delícia de sala de estar. Muitíssimo obrigado. Michele, de vez em quando nós vamos arrumar um jeito de você vir, falar um oi com a gente, né, pessoal? Não Amiga. pode ficar tanto tempo sumida. Vem cá, fala um oi, vai fazer as coisas dela,
mas vem falar um oi com a gente de vez em quando. Beijo para todo mundo e até abril, de olho na programação da rede aí, hein, pessoal? Beijão. Obrigada, adorei. Beijo, Beijo. gente. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Bem-vinda de novo, Obrigada. Obrigada. Shed, apareça mais. Melhoras, Arnaldo.